Jesus. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Quando nós temos uma visão, ela nos completa e ela se torna irresistível para nós. Amém. Amém? Oh, Senhor Jesus, cadê o som? Irresistível visão, Fernando. Irmãos, a visão que recebi, tudo mudou. Aleluia. E me fez renunciar tudo isso. Ó Senhor Jesus, tem que ter um pouco de intrepidez para poder amar isso, né? A visão que recebi, tudo e me fez renunciar tudo que sou. Ó Senhor Jesus, irresistível visão. Tá nos outros hinos no aplicativo. Tá? Quem tem o celular, viu, irmãos? Quem gosta de acompanhar o hino completo, ele tá lá naquele aplicativo verdinho. Ele tá lá nos outros hinos. Irresistível visão. Deixa eu, até eu vou pegar aqui. Senhor Jesus. Talvez. Oh, Senhor Jesus. Estamos sem internet. Então não temos som? Temos som? Não temos som? Temos som. É só bateria que acabou. Tá conseguindo? Vamos lá. Quem tem aí, tá lá nos outros hinos, irresistível visão. Daqui a pouco a gente consegue projetar ele aqui para os irmãos que não têm. Senhor Jesus. Vão conhecer agora e desfrutar da riqueza dele. Primeiro vou me entregar. Nada mais vai me prender. Eu vou à luta. Eu vou à luta. Amém. Caminho apertado, sigo em frente, esquecendo-me daquilo que para trás ficou. Senhor Jesus. Quem aqui quer esquecer de tudo aquilo que ficou para trás? Aleluia. Irmãos, a palavra diz, eu vou sem som, né? Vou sem som. Vou sem som, eu vou só no microfone, porque senão daqui a pouco eu tô sem voz. Irmãos, a palavra, agora sim. A palavra diz que nós devemos avançar e Aleluia. deixar o que ficou para trás. Esquecendo-me daquilo que para trás ficou, avanço para as coisas que estão diante de mim, Amém. né? Para o nosso alvo, que é Cristo. Amém. O caminho Senhor apertado, o caminho é apertado, irmãos, mas eu sigo em frente, Amém. esquecendo-me daquilo que para trás ficou. Aleluia. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, Amém. avançando para aquilo a que fui feito. Senhor Jesus. Mergulhar em tua essência e ser contigo um. Quem quer mergulhar na essência do Senhor aqui? Senhor Jesus. Mergulhar na vida do Senhor. Amém. Nesse rio que está passando aqui hoje, irmãos. Vamos mergulhar, né? Amém. Ó Senhor Jesus. Aí no coro, irmãos, ele diz assim, ó: vou ficar louco. A promessa vai virar realidade. Nós, enfim, unidos pela eternidade. A perfeita alegria viverei em ti. Oh, Amém, Senhor. irmãos. Já temos? Já temos? Bom, irresistível visão. Ainda não? Quem tem a letra, irmãos? Quem tem a letra? No site do 288. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, o que a gente pode fazer? Quem consegue compartilhar no Igrejando para os irmãos que não têm a letra?
não tem um aplicativo, né? A maioria de nós tem celular, está no grupo Igrejando, né? Então aí os irmãos conseguem. Oi? Ah lá, a Marina já compartilhou, irmãos. Tá? Já está lá no grupo para a gente poder cantar enquanto não temos a letra ali na projeção. Vamos lá então. A visão que recebi, tudo mudou e me fez renunciar tudo que sou. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vem. O que és, ó Deus, deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender, eu vou à luta. No caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo que foi feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade, nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viver em ti. Em glória,
Amém. Aleluia. Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, irmãos. Os irmãos podem se assentar. Agora o irmão Paulo vai dar uns avisos e depois a gente vai ouvir a palavra. Amém? Amém, irmãos. Rapidamente, hoje nós vamos ver a mensagem do alimento diário, sinais dos tempos. Mas antes de a gente, do irmão que vai compartilhar hoje, Valdecir, se dirigir, nós vamos saudar os nossos visitantes aqui, né? Estou vendo o André ali, eu nem sei, eu acho que não é visitante mais, viu, André? Você já faz parte já, viu? Você já está aqui com a gente já. Seu pai em breve vai voltar, né? Está no Pará, o Joaquim está no Pará, pregando o evangelho lá e logo vai estar de volta aqui. Então seja bem-vindo. Aqui eu estou vendo aqui, acho que a irmã do Ademir, né? A Vani, mais uma vez aqui, já esteve aqui algumas vezes, retornando. Seja bem-vinda, Vani. O Eric, né? O Eric aqui, namorado da Isabelle, também seja bem-vindo, Eric. Aqueles dois ali, ó, fazia mais de 2 anos que não vinha aqui, ó. Que alegria ter os irmãos aqui, né? Os irmãos de Nova Granada, que alegria. Aqui eu estou vendo aqui a amiga. Pega e... Não, você vai pegar e apresentá-la pessoalmente. Por favor. Essa aqui é a Priscila, gente. Nós trabalhamos juntos lá na Lupema. Ela esteve aqui, acho que uns 3 anos atrás, né? E aí ontem a gente conversando, convidei ela para vir na reunião das irmãs. Ela falou assim, melhor convite. E aí eu falei, então vamos amanhã também, né? E ela aceitou, está aqui, né? Seja bem-vinda, Priscila. Amém. Deixa eu ver aqui. Não, Leandro de novo, aqui já não é mais visitante, né? Estou vendo aqui, irmão Laerte, irmão Laerte não é visitante. Estou vendo o Vitor voltou depois de algum tempo, seja bem-vindo, Vitor, ali no fundo. Acho que é isso mesmo, né, irmãos? Só mais um aviso, o banheiro feminino já está liberado, graças ao Senhor, né? E hoje, talvez mais 2 semanas, todos os irmãos que precisaram usar o banheiro, tem esses 2 banheiros aqui, vão ser usados pelos irmãos. Então, daqui 2 semanas deve ficar pronto o banheiro masculino também. E nós agradecemos ao Senhor, né? Por mais essa etapa vencida, nós temos outras ainda a concluir. O Senhor possa abençoar. Nós temos mais um aviso também, Conferência das Irmãs, né? Dia 25 de junho. E amanhã, reunião normal das irmãs, às 4h. E no dia 7 nós vamos fazer o Posso Orar com Você, junto com as irmãs também, dia 7 de junho. Então, dia 7 de junho. E também, né, Raimundo, 7 de maio. E no dia 6 de maio nós vamos iniciar a reunião com os casais. Né, Raimundo? Os irmãos, os casais que quiserem fazer a inscrição, façam ainda essa semana, para nós sabermos. Nós estamos com 8 casais, 10 casais. 10 casais, por volta de 10 casais, já com inscrição feita. Vai ser às 8h, 20h, no local de reunião. Tá? Essa primeira reunião vai ser no local. Sexta-feira que vem. Sexta-feira próxima, tá? Jesus é o Senhor. Vamos orar? Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar pela reunião. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado pelos visitantes. Obrigado, Senhor, por essa semana, por essa reforma que o Senhor está abençoando a igreja. Abençoa, continua a abençoar. Ó, colocamos nas suas mãos, Senhor. Agora nós queremos ouvir a sua palavra. Fale a nós nessa noite. Abençoa o irmão que vai compartilhar, irmão Valdecir. Encha ele com seu espírito, a sua unção. Nós precisamos dessas palavras, Senhor. Queremos abrir nosso coração nesse momento e nossos olhos voltados para Ti. Ó, tira toda a distração, tudo aquilo que pode nos envolver nessa noite. Queremos estar com nossos olhos espirituais voltados para Ti. No nome de Jesus. Amém. Quem está contente, diga amém. Aleluia.
Hoje eu não consegui prestar muita atenção nos hinos, porque a primeira reunião, né, há um mês atrás mais ou menos, quando eu compartilhei, eu estava contente porque tirou as máscaras. Então, falei, puxa, eu estava até, né, com, né, aquela, puxa, tirou a máscara, agora vai, né? E hoje, puxa, irmãos, olha quantos irmãos. Glória a Deus. É isso aí mesmo. Aí eu não consegui nem, eu vou ser sincero, irmão. Se eu estou contente desse jeito, imagina Deus. Eu não consegui nem prestar atenção direito nos hinos. Eu cantei, mas eu fiquei assim, né? Eu fiquei como se, né? Estava nos ares, com quem sonha. Mas não estou sonhando não, olha, realidade. Louvado seja o Senhor, irmãos. Hoje nós vamos começar a primeira mensagem do livro, da segunda parte do livro de Mateus, a edificação da igreja. E o título é Os Sinais dos Tempos. E nós vamos fazer então uma revisão, uma breve revisão hoje. E a partir da semana que vem, vamos começar propriamente dito, do capítulo 16 em diante até o capítulo 28. Pouco a pouco, nós já vimos até metade, e agora nesses 6 meses aí, né, 5 meses, nós vamos ver mais essa outra metade do capítulo 16 até o 28. Então vamos ver lá em Mateus, começar capítulo 1. Capítulo 1, a genealogia de Jesus Cristo. Mateus. Então começa assim, quem que é Mateus? Mateus era um coletor de impostos. Então ele era envolvido com as coisas do reino da terra, né? Do reino do judaísmo, a questão de finanças e também na questão de entregar também esses impostos para o rei Herodes e por fim uma parte dessa vai para o César. Então os impostos eram, né, partido pouco a pouco no local deles, em Jerusalém, depois ia um pouco para Roma. Então ele sabia de fato como é que funcionava esse negócio aí de reino. E ele era um coletor de impostos. Então ele escreveu o livro de Mateus, porque ele seguia o Senhor Jesus, mas ele tinha dentro de si algo que era o reino. Então ele escreveu o Senhor Jesus como o rei do reino dos céus. Então esse é o ponto do livro de Mateus. O Senhor Jesus, ele pôs 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um escreveu um aspecto do Senhor. E Mateus falou que Jesus veio aqui na terra como o rei do reino dos céus. Nós vamos falar um pouquinho essa noite. Então, logo no começo, ele fala da genealogia de Jesus Cristo. Então, Jesus nasceu da onde? Versículo 1, primeiro capítulo, primeiro versículo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, quem que era Davi? Foi um dos maiores, ou o maior rei que teve de Israel. Quem foi Abraão? O pai Abraão, o pai da fé. Então começou por aí. Ele veio dessa linhagem. Mas nessa linhagem, o que tem também aqui, irmãos? Tem Tamar, não vou ficar falando isso aqui, mas tem também Raabe. Quem que era Raabe? Era uma gentia, uma prostituta, que quando os espias foram até Jericó para ver, né, a cidade ali, ela escondeu os espias, era uma prostituta. E depois ela foi salva e está aqui na linhagem de Jesus Cristo. Gerou de Boaz, gerou tal. E aqui vai, irmãos. Então, Zorobabel. Então, na linhagem de Jesus Cristo, irmãos, temos reis, sacerdotes, né? Tal, linhagem muito boa humanamente falando, mas também tinha umas bem fraquinha. Teoricamente, irmãos, de acordo com o sistema que a gente vive aqui nessa terra. Irmãos, aonde você estava? De acordo com a Bíblia, nós estávamos no mundo, no reino que não era de Deus, era o reino das trevas.
aonde Satanás é um rei. E as pessoas não se iludam com isso não, mas o mundo, o reino, é Satanás que domina, hoje ainda. Mas aleluia, que Deus tem um reino aqui nesta terra. E esse reino é a igreja. Então, qual é a sua linhagem hoje? Da onde o livro de Mateus não fala só de uma pessoa, mas na verdade, irmão, fala de mim e de você. Então, qual que é a linhagem que você veio? Você recebeu se você era rico, se você é pobre, se você... Não interessa que tipo de pessoa você é. Mas quando Deus te chamou nessa linhagem, você faz parte agora do reino de Deus. Esses somos nós. Mateus já começou por aí. Bom, aí o capítulo 1, versículo 18, começou agora então... eu vou falar bem, né? Eu tenho só 40 minutos, irmão, para falar 15 capítulos, né? Então eu vou falar só algumas coisinhas só. O versículo 18 de Mateus 1, certo? Mateus 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. E no final do versículo 20 fala assim: José, é a tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito. Da onde você nasceu? Do teu pai e da tua mãe. Certo? E aí veio dos seus avós, e bisavós, e tataravós, e assim foi até chegar em Adão. O que Adão fez, irmãos? Ele foi expulso do jardim do Éden, porque Deus falou para ele: não coma do fruto, desse fruto. Não é a maçã não, viu? Né? Mas não coma desse fruto, que o dia que você comer, você vai morrer. E aconteceu que ele comeu, ele e Eva, e nós herdamos o pecado. Mas esse homem, que é o rei do reino dos céus, ele não tem e não tinha pecado quando veio aqui na terra. Por quê? Porque não foi de um homem humano que nasceu ele, foi do Espírito Santo. Ele foi diferente. Então esse rei, quando veio para a terra, ele veio diferente de cada um de nós. Nós herdamos e nós temos o pecado, a natureza pecaminosa dentro de nós. Mas este homem não conheceu o pecado. Isso é muito importante, irmão, nós sabermos disso. Por isso que ele é um sangue justo. E o sangue foi derramado a nosso favor, para tirar e remir todos os nossos pecados, e nos apresentar para o Pai. Esse sangue sim, é um sangue justo, porque não tem pecado. E ele completou a sua carreira aqui nesta terra, cabalmente, de acordo com aquilo que o Pai falou. Então, quando ele completou 30 anos, no capítulo, depois ele veio, ele foi para o Egito, eu não vou ficar falando isso. Mas no capítulo 3, versículo 13, quando ele completou 30 anos de idade, ele começou a fazer uma obra aqui nesta terra, a obra do Pai. Então, o versículo 13 fala assim: por esse tempo, 3:13, isso aí, ó. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Aí João falou: não vou, né? Eu é que preciso ser batizado por ti. E você vem a mim? Falou João para Jesus. Esse João que é o João Batista. João Batista, ele cresceu, ele tinha a mesma idade que Jesus. Quando Maria, sua mãe, a mãe de Jesus, né, que emprestou o seu corpo para gerar um homem, foi visitar Isabel, que era mãe de João Batista. E João Batista, dentro do ventre da mãe, pulou. Dentro do ventre ele já sabia quem é que era esse menino, que era o Filho de Deus. E agora, depois de 30 anos, João estava batizando ali no Rio Jordão, e Jesus foi ali para ser batizado. Ele falou assim: não, eu que preciso ser batizado por ti. E o versículo 16: batizado Jesus, saiu logo da água,
e eis que abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado, a quem me comprazo. Então João Batista, ele foi testemunha auditiva e testemunha visual de que aquele homem era o Filho de Deus. Porque do céu ele escutou uma voz que dizia: este é meu filho amado. E também do céu ele viu o Espírito descer numa forma como pomba e pousou sobre esse homem. Para que aí ele se tornou Cristo, foi ungido por Deus para fazer a obra do Pai, que é resgatar cada um de nós desse reino trevoso e nos colocar para o reino do Filho do seu amor. Então esse é o nosso Senhor Jesus, e João Batista testemunhou isso, irmãos. Aí, quem que já leu a Bíblia aqui? Não precisa levantar a mão. Não precisa levantar. Mas quem que já leu essa parte aqui? A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito, 4:1. Eu sempre esqueço, viu? Dá um grito aí, Fernando. O 4:1 fala assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, vou ser sincero para vocês, quando eu li isso aqui, eu passava correndo assim, tá tudo bem, está aqui na Bíblia, mas espera aí, como que o Espírito Santo levou Jesus Cristo ao deserto para ser tentado pelo diabo? Estranho isso aí, não é? Mas se você ler Hebreus, ele não precisava ser tentado. Mas se você ler Hebreus, principalmente capítulo 4, fala o seguinte: acheguemo-nos hoje, confiadamente, ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos socorro em ocasião oportuna. Então, por que ele passou por tentações? Porque nós passamos também. Certo, irmãos? Nós passamos por tentações, somos humanos, temos o pecado em nós. E ele também passou. Entendeu? Então por que ele passou? Para ser, como é que é as palavras, irmão? Para saber, se identificar, como é que os irmãos falam? Ser empático com as pessoas. Ter empatia, ser empático. Hoje nos céus, ele sabe exatamente do que você precisa, do que você está precisando. E se tiver alguma tentação, também ele socorre, irmãos. Aleluia. Assim, os irmãos sabem, né? Eu nem gosto de falar muito, irmão. Depois a coisa pega. Mas eu sou aposentado. Tenho 2 aposentadorias. Graças a Deus, irmãos. Trabalhei 42 anos só de CLT, fora o resto. Só de CLT. 42 anos também de regime especial. Ganhei na justiça o regime especial. Graças a Deus. Tudo isso daí. Aí ontem, eu fui levar minha neta no parquinho. Aí, sempre tem menina lá para brincar, leva um monte de coisa. Aí foi uma menininha também brincando. E o pai dela, comecei a conversar com ele, ele é cristão também. E aí, ele trabalhou 20 anos na Siemens, que fabricam painéis. Mas não é só aqueles painéisinhos Ele fabrica painéis para, principalmente, para subestações. Tem 2 metros de altura e 20 metros de comprimento. Cheio de relógio, cheio de coisa, irmãos, para Siemens ali. E agora ele está trabalhando na Riotec. Ele não está trabalhando para a Riotec. Ele está com a Riotec. Ele está prestando um serviço para a Riotec. Não só isso, ele também presta. Aí ele falou para mim: você faz isso? Eu falei: eu trabalho na CPFL assim, assim, assim. Eu também fazia isso na CPFL, fazia comissionamento, tal. Ele falou: estou precisando de gente. Rapaz! Eu tenho 2 aposentadorias, mais um dinheirinho desse, irmão. A cada 3 meses estou indo para a praia. Sobra dinheiro, né? Isso. Vamos lá, irmão. Vamos pregar o evangelho lá na praia. Faz há 3 meses. Aí o Senhor falou: não. Foi uma tentação ontem.
O Senhor falou, não. Já tinha falado isso aí para mim. Não, você não vai mais arrumar serviço daqui para frente. Você vai me servir. Amém, irmãos? Nós precisamos seguir esse cordeiro, esse espírito, porque, entendeu? Coisas boas. Mas Jesus está para voltar, irmãos. Jesus está para voltar. Não estou falando para você largar teu serviço, não. Aí depois, por fim, eu falei para ele do Robson e passei o telefone do Robson para ele. Tá certo, irmão? Não é para você largar teu serviço. Mas, sabe, irmãos, isso nós não podemos colocar outras coisas na frente do Senhor. Aleluia. Então essa foi a minha experiência, né, ontem mesmo sobre a tentação. Aí, irmãos, o Senhor no capítulo 4 ainda, versículo 23, fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Irmãos, né, é o 23, 4, 23. Todas as pessoas nasceram de Adão. 1 Coríntios capítulo 15 fala isso. Para Deus existe só dois homens, Adão e Cristo. Ou você está em Adão, ou você está em Cristo. As pessoas estão nas trevas. As pessoas não têm luz, vivem em si mesma, não têm paz. Por quê? Porque há uma briga no seu interior, não tem paz. Às vezes eu pego o Facebook, está lá a pessoa lá e tal, e aquela dando risada. Ah, pai, você fala, que vida boa. Que nada, irmãos. Você vai ver a vida dela. Vai ver a aparência, exatamente, irmão. Vai me ajudando aí também, irmãos. Essa é a palavra que eu queria, que é o livro de Mateus, irmãos. É aparência. Deus, o livro de Mateus, irmãos, quer nos tirar da aparência e nos colocar na realidade da sua vida, que é a sua esfera, é a realidade que ele vive. Ele não só vive nos céus, mas ele quer viver também dentro de cada um de nós. Quer tirar nós da aparência e nos colocar de fato dentro de si mesmo. Aleluia, irmãos. Então ele veio curar as pessoas, fisicamente, psicologicamente, espiritualmente. Chegava nele, a pessoa queria ser curada, ele curava. Hoje que nós fazemos, irmãos, mesma coisa. Saímos na rua, saímos ao mercado, à farmácia e falamos para as pessoas, eu posso orar por você? Isso vem do trono, você pode ter certeza, eu experimento isso. Não é porque o Pedro Dom que está falando isso, mas eu experimento isso. Isso vem do trono de Deus. Quantas vezes no passado, a gente ficava 15, meia hora falando, pregando o evangelho. Irmão, é 20 segundos, eu posso orar por você? A pessoa fala, pode. Aí eu oro por ela, ou por ele. Uma senhora, eu sempre falo isso. Uma senhora, eu orei por ela. Ela olhou assim para mim. Rapaz, essa oração que você faz é forte, hein? Eu falei, muito forte. É muito forte essa oração aí. Sabe, irmãos? Isso ganha o interior delas. E deixa Deus fazer a obra. É isso que Deus fazia e é isso que nós estamos fazendo hoje. Deus nos comissionou, não só ungiu o Filho para fazer isso, mas Deus também, o Filho nos ungiu, nos comissionou para cumprir o seu propósito aqui nesta terra, que é alcançar as pessoas, livrar elas das almas aflitas, ansiedade, e até mesmo coisas físicas, irmãos. A gente ora, e quantas vezes Deus curou aqui? Nós oramos e Deus curou. Aleluia. Aí o capítulo 5, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus levou os discípulos para um alto monte e falou para ele, nós chamamos de constituição do reino dos céus. O que é a constituição de um país? É a lei máxima de um país. As outras leis devem derivar, não pode conflitar com essa constituição de um país. Então o capítulo 5, 6 e 7 fala sobre a constituição do reino dos céus.
E o versículo 3 do capítulo 5 fala assim: bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse humilde de espírito é pobre, podemos falar que também é um mendigo. É mendigo, né? Não tem nada. Mendigo, até para beber água precisa pedir. Roupa, tudo emprestada. Não tem nada. Quando nós consideramos que nós somos alguma coisa, temos alguma coisa, irmãos, Deus não pode fazer nada. Primeiro aspecto para nós entrarmos no seu reino, nós precisamos estar com o nosso espírito humilde. É a primeira coisa, está aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver lá em Isaías 57. Eu vou ler na versão agora, a versão King James atualizada. Aí se os irmãos quiserem acompanhar pelo slide aqui, ó. Isaías 57, versículo 15, fala assim: portanto, assim afirma o alto e sublime. Ele afirma. Quando ele não só fala, mas Deus aqui, ele firmou o alto e sublime. Rapaz, me perdi aqui. Tá, agora achei. Habito no lugar mais alto e majestoso e santo do universo. De acordo com 2 Coríntios capítulo 12, é o terceiro céu. Paulo chegou lá. Paulo passou por lá, deu uma olhadinha e desceu para a terra. E esse aqui, irmão, habita no lugar mais majestoso e santo do universo. Contudo, estou presente com o contrito e humilde de espírito, a fim de proporcionar um novo ânimo ao quebrantado de coração e um novo alento ao coração arrependido. Se as pessoas, ou se nós mesmos, tivermos um coração orgulhoso, que nós tudo sabemos, tudo nós conseguimos, Deus não pode fazer nada. Mas se nós temos um coração humilde, Ele não só habita no terceiro céus, mas aqui fala que Ele habita no nosso coração. E também habita no nosso espírito. O que é o coração? Ele tem 4 partes, o nosso coração não humano. Aí você tem que ver com o irmão aí, né? Ele é médico, você vê com ele, o coração humano, como é que funciona. Mas o coração psicológico, ele tem 4 partes. É a alma mais a consciência. A alma, ela é composta de mente, vontade e emoção. E a consciência é o que faz a ligação entre a alma e o nosso espírito humano. Aonde Deus habita, que é o nosso espírito humano. Deus não está só agora nos céus, mas agora também Ele habita com um espírito contrito. E não só o espírito, mas também um coração quebrantado. Amém? Louvado seja o Senhor, irmãos. Você, né? Eu preciso do Senhor. Todo dia nós precisamos de Deus, irmão. E precisamos confessar para Ele. Porque Ele não só habita lá, mas também Ele habita aqui nesta terra. Ele não só veio há 2000 anos atrás, mas hoje Ele está aqui nesta terra. Aonde? Com aqueles de espírito humilde e coração contrito. Aleluia. Deus tem uma expressão aqui nesta terra. O reino dele não está hoje só nos céus, mas hoje esse reino está na terra, através dessas pessoas que estão buscando o Senhor, buscando a sua presença. Está ali, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, preciso de Ti, Senhor, ó Senhor Jesus. Mas esse, irmãos, é o primeiro aspecto do reino dos céus. Agora vamos ver um outro. O capítulo de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7 de Mateus, irmãos. Ele fala inteiro sobre o falar profético.
Rapaz, não é fácil de ver isso. O irmão Whitney Lee não viu isso. Mas graças a Deus, né? O Espírito foi e através do irmão mostrou para nós. Aqui fala sobre o falar profético. Além do espírito quebrantado, irmãos, humilde, que busca o Senhor, nós precisamos ter uma baliza, precisamos ter um prisma, um alvo. E esse alvo vem pelo seu falar. Então, aqui fala o seguinte, capítulo 7 de Mateus, versículo 1. Não julgueis para não ser julgado. Cadê Ademir, falar profético aqui, irmão? Hã? Cadê o falar profético aqui, irmãos? Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 15 também. Aqui fala o seguinte: porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Espera aí. A Bíblia está contradizendo. O Senhor falou para não julgar. Agora, Paulo falou aqui que o homem espiritual, ele julga sim, todas as coisas. Mas e aí, irmãos? Julga ou não julga? Hã? Hã? Não é fácil. Julga, irmãos. Todas as coisas. Julga sim. A questão, irmãos, é aonde nós estamos julgando as coisas. Tudo é uma questão de julgamento. Você vai ao mercado, está lá 2 vidros de palmito. Você sabe que tem 2 marcas. Aí, você não tem que julgar? Hã? Essa marca e essa. Ou aquela. Ou 4 marcas. Também tem questão do preço, né? Aí você não vai ver os preços. Você está julgando ou não está, irmãos? É uma questão de julgamento. Certo ou não? Tudo na vida a gente julga, irmãos. A questão é, aonde que nós estamos? Se nós estamos na linha da vida ou na linha da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós nascemos em Adão. E nós vivemos aqui nesta terra. Mas hoje, Deus nos transferiu para o seu reino. E agora nós estamos de acordo com o reino dele. Então, e esse reino, irmãos, nós precisamos ver as coisas agora por Jesus Cristo. Aí, Paulo continua, no versículo 16. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... por isso que o homem espiritual julga. Ele julga segundo Deus. Ele vai estacionar o carro, ele estaciona o carro segundo Deus. Deu para vocês entenderem, irmãos? Nós precisamos agora, por um lado, ter um espírito contrito e um coração limpo, para buscarmos a Deus e buscarmos o seu reino, para que a realidade possa estar dentro de nós. Mas agora, nós precisamos buscar a palavra profética. Cadê a palavra profética? Rapaz, vamos ver então, irmão. Está lá em Levítico, capítulo 11. Vamos lá ver, irmão. Senhor Jesus. Gênesis, Êxodo e Levítico. Capítulo 11, versículo 1. 11:1. Aqui, irmãos, Deus deu uma dieta ao povo de Israel. Tudo no Velho Testamento, Paulo falou isso, é uma sombra do Novo Testamento. O Velho Testamento não é a realidade. O Novo Testamento, sim. Quando o Senhor Jesus veio aqui na terra, no capítulo 6 de João, ele falou, a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Você precisa comer da minha carne e beber do meu sangue. E os discípulos e muitas pessoas saíram, dura esta palavra. Ele falou, a carne para nada aproveita, mas o Espírito que eu vos tenho falado,
é vida. As palavras que eu vos tenho falado são espírito e são vida. Então a palavra, irmãos, hoje é o próprio Jesus Cristo. Ele está na palavra. Vocês percebem? Então aqui fala o seguinte: falou o Senhor a Moisés e Arão dizendo: dizei aos filhos de Israel, são esses os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há na terra. Todo que tem unhas fendidas e casco que se divide em dois e rumina. Entre os animais, esse comereis. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, dos que têm unhas fendidas, camelo que rumina, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. Então, Deus deu uma dieta para eles comerem, para que eles não se tornassem imundos. Deus também deu uma dieta para nós não nos tornarmos pessoas comuns, igual as pessoas que não têm o Senhor, pessoas imundas. Que dieta que é essa, irmãos? É a palavra dele. É a palavra dele. Eu não quero ofender ninguém, irmãos. Mas o que é o casco dividido? É o julgamento. Discernimento. Ter discernimento das coisas. Aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus. Isso vem de Deus, então eu vou seguir. Isso não vem de Deus, também não vou seguir. Tem que ter discernimento. Mas para ter discernimento, nós precisamos ruminar a palavra. Aqui, precisa comer, isso no Velho Testamento, irmão. No Novo Testamento você pode comer de tudo, Paulo fala. No capítulo 14 de Romanos, comei de tudo. Então pode comer carne, pode comer tudo, meu irmão. Mas no Velho Testamento, a dieta deles era uma sombra do que nós podemos comer hoje na vida da igreja. Então nós precisamos comer o quê? Animais que ruminam. Então, o que é esses animais que comem, irmãos? Quando você come uma comida, eles vão para as tuas células e mantêm você vivo, certo ou não? Todos os nutrientes daquela comida vão para a tua célula. Então, é a mesma coisa com a palavra de Deus. Quando nós comemos esta palavra, ela se torna parte de nós. Aí nós começamos a conhecer a mente de Cristo. E começamos a julgar segundo Deus. Tem irmãos que não têm discernimento. Come qualquer coisa. Aquela palavra, tudo que vem de Deus. Aquele pastor fala, aquele outro fala, tá tudo bom. É tudo palavra de Deus. Mas, o que Paulo falou para Timóteo? Você precisa comer, Timóteo. Você precisa ir atrás das sãs palavras que te dá a herança. O que é sã palavra? É a palavra que cura a nossa alma. E para curar essa alma caída nossa, irmãos, nós precisamos ruminar a palavra de Deus. Aqui, ó. Tem lá no... eu não gosto só de ficar no alimento diário. Eu também escuto os irmãos que falaram isso aqui. Está lá no YouTube. Rumina a palavra. E pensa na palavra. E tem comunhão na palavra. E quando você tem comunhão, você rumina essa palavra. Os irmãos falam, mexer o caldeirão. E isso vai se tornando cada vez mais parte de você. E esta palavra é que vai fazer a obra. Não é lei. Não é você seguir o que a Bíblia fala, mas é seguir o Espírito. E esse Espírito está na palavra. E aí Deus, ele vai nos limpando. E quando nós limpamos, nós temos discernimento. O capítulo 4 de Efésios fala, não sejais crianças, meninos, agitados de um lado para o outro. Eu não tenho tempo de ficar falando todos esses versículos, irmão. Depois vocês podem pegar pelo YouTube e vocês vê lá, capítulo 4. Não sejais crianças, meninos, deixados de levar por todos os ventos de doutrina. O que é uma criança? O irmão Dong sempre falou que é como mato na beira de rodovia. Passa um carro para cá, ele deita para cá. Passa outro carro para lá, deita para lá. Qualquer palavra para ele tá bom. Ah, Senhor Jesus. Mas essa palavra, além de nos curar,
o nosso interior, irmão, essa palavra nos faz um. Você já pensou se você vê uma palavra, e você vê outra palavra, e você vê outra palavra? E aí nós vamos unir, o que nós vamos falar, irmãos? Cadê a unidade? Então os irmãos perceberam onde que está a unidade? Quanto mais você entra, mais nós temos a unidade. E além disso, Deus precisa nos limpar através desta palavra. Então vamos voltar lá em Mateus, capítulo 7. Senhor Jesus. O versículo 6 fala assim: não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas. Rapaz, se você lê isso aqui, o que significa isso? Bom, aqui está falando sobre dieta. O que você lança o cão? O que ele faz? Come. É assim, né? Um exemplo. O Sérgio, cadê ele? Tá lá. Ele chama você para comer uma picanha na casa dele. Um boi cevado de 8 meses. Tirou a picanha ali. Aí, a picanha grossa, aquela gordurinha assim. Aí ele põe na chapa, cai aquelas gordurinhas. Aí os vizinhos tudo fica sabendo, nossa, está tendo churrasco na casa do Serjão. Mas também ele compra musculão. E põe lá também. Né? Aí você tem cachorro, Serjão? Não tem. Mas aí passou um cachorro na rua. Ele dá a picanha, ele dá um pedaço de picanha, ele também dá um pedaço de musculão. Aí você pergunta para o cachorro, qual que é a picanha? Rapaz, a cachorro faz assim, ó. É 2 garfinhadas, 2 engolidas e já era. Rapaz, é tudo carne. Não é assim para cachorro, irmãos? É tudo carne. Irmão, a nossa dieta não é qualquer palavra. Nós precisamos a palavra profética que vem do ministério. Nós precisamos comer, ruminar, entrar, ter um coração simples, buscar o Senhor, e esta palavra nos cura. Aonde que está isso? Eu tenho tempo ainda? Tem um pouquinho ainda, irmão. Não tem não, irmãos. Eu vou mais para frente aqui. Aqui fala o versículo 13 do capítulo 7. Põe aí, Fernando. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que acertam por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam por ela. Essa porta, né, é a porta da vida. Os irmãos sabem, né? Nós, depois que Jesus voltar, algumas pessoas, ou muitas pessoas, que foram vencedoras, vão reinar com o Senhor. Então, o que é esta porta? Podemos falar que é a porta do reino. A porta do reino não é espaçosa, grande. Ela é pequenininha. Para você, é porta. Mas para mim, não. O Senhor falou para mim, há 3 semanas atrás, você vai ter que passar para o buraco da agulha. Você sabe o que é isso, irmãos? É o seguinte. Estou eu aqui. Eu não posso... Tá gravando, irmão? Não? Tá gravando? Então não vou sair muito daqui, não. Tá gravando, tá. Então é o seguinte. Eu estou aqui. Aí, tem um saco aqui grande de orgulho. Aqui tem um outro de soberba. Aqui tem um outro que eu gosto de dominar os irmãos. Aqui tem um outro que eu não gosto de ter comunhão, porque eu gosto de ficar isolado. Aqui tem um outro, irmão, é 2 metros de altura, 4 metros de altura por 4 de largura. Aí a porta, para mim entrar para o reino, tem que ser grande. Mas quando a porta é pequenininha, você precisa deixar essas coisas. Você precisa negar, a Bíblia chama, negar a vida da alma, deixar o teu ego de lado. Essa é a minha experiência, não estou falando para vocês, é a minha experiência, não só essa semana, mas desde o começo,
do ano passado, quando começou esse livro do Mateus? Misericórdia. Mas eu vou falar para vocês que eu descobri um segredo. Todas as vezes que Satanás joga uma seta em você, que vai jogar mesmo, porque ele vai querer dividir-nos, porque ele não quer ver nós unidos, e também ele não quer ver nós unidos em Cristo. Sabe o que você faz? A cruz de Cristo. Em João capítulo 1, versículo 19, 18, 19, fala: se você fala que não tem pecado, você está mentindo. Mas, se você confessar os teus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Irmão, Deus sabe o que está acontecendo no teu coração. Irmãos, confesse os teus pecados. É a minha experiência. Senhor, eu não gosto daquela irmã. Senhor, eu não gosto daquele irmão. Senhor, aquela irmã me ofendeu. Senhor, a minha esposa falou algo para mim. Senhor, o meu filho, briguei com ele. Estou brigado, Senhor. Qualquer coisa, patrão meu, Senhor, pega no meu pé. Aí sabe o que o Senhor fala? Amai os inimigos e orai pelos que vos perseguem. Aí você fala: Senhor, não dou conta, não consigo, isso não está em mim. Ó Senhor Jesus, mas eu quero que o Senhor aplique a tua cruz há 2000 anos atrás, mas aplica a tua cruz em mim agora, imediatamente. Irmãos, é a minha experiência. Temos vida e paz. Que paz! Eu vou para o terceiro céu. Aí eu quero ficar bravo com o irmão, com a irmã. Eu não consigo. Por quê? Porque o Senhor já me transferiu de reino. Nós vivemos não num reino terreno, onde tem ciúmes, contendas, brigas, porfias, tantas coisas negativas. Não tem paz. Mas nós vivemos no reino celestial. A porta é pequena mesmo, irmão. Mas segue por este caminho. Segue por este caminho. Primeiro, ó Senhor Jesus, primeiro, nós precisamos ter um coração, um espírito humilde, e ser esvaziado. Depois, nós precisamos buscar a palavra profética e entrar nela de uma maneira cabal, total, ruminar ela, absorver os nutrientes dessa palavra, porque um animal que rumina, ele absorve os nutrientes daquela, né, daquele capim que come. Todos os nutrientes, nós precisamos e quanto mais nutrientes, vai fazer parte da nossa alma, e nós vamos ficar parecidos com o Senhor Jesus. O que Deus é? Amor. Paz. Longanimidade. Aí eu tenho condições, irmãos, de suportar os irmãos. Não é suportar, aquele irmão fez isso. Não, eu ponho o irmão aqui, ó, e vamos embora, irmão. Está difícil. Não, vamos embora, suporta. Põe no teu ombro e vamos embora. Pregar o evangelho, apacentar as pessoas. Aleluia, irmãos. Nós somos povo do reino de Deus. Deus já nos chamou, agora nós precisamos praticar essa palavra. O capítulo 11 agora, vamos lá. De Mateus. Versículo 2. Fala assim: quando João, esse João aqui é João Batista, viu? Ouviu no cárcere falar das obras de Jesus. Onde que João estava? No cárcere. E ele escutou falar das obras de Jesus. Ele mandou seus discípulos, os discípulos dele, João, perguntar ao Senhor: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Rapaz, ele viu com os olhos dele que aquele homem era o Filho de Deus. Ele, na barriga da mãe, Isabel, a mãe dele, ele sabia quem que era aquele menino que estava no interior da Maria também. As duas estavam grávidas. Irmão, ele sabia tudo, ele viu. Mas mandou perguntar: és tu que ia vir mesmo? Perdeu a visão. Sabe por quê? Não seguiu o Senhor. Quando ele foi batizado, no capítulo 5 de João, fala assim: no outro dia Jesus passou, quando foi batizado, no outro dia Jesus passou pelo Rio Jordão, e João Batista falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 dos seus discípulos o seguiam. E que João fez o quê? Não seguiu. Por que não seguiu? Orgulho. Eu posso falar isso para vocês. Não queria, tinha seus discípulos.
não queria abrir mão dos seus discípulos. Ele precisava ser o discípulo do Senhor. Ele sabia, não abriu mão. Resultado, o rei Herodes cortou a cabeça dele. No reino de Deus, irmãos, só tem um cabeça, é Jesus Cristo. Não queira ser o cabeça na vida da igreja. Você pode correr o risco de ser amputado a tua cabeça. Não fisicamente, viu, irmãos? Pelo amor de Deus, hein? Não vai pensar que Deus vai vir e vai... Não é assim, mas espiritualmente falando. Ah, Senhor Jesus. Nessa jornada na vida da igreja, eu vi muitos irmãos rodarem por causa disso. Muitos irmãos. Existe o falar de Deus, o falar profético. E aí, por coisas boas, aí tem algo que segura e não abre mão para a igreja. Todos os serviços, presta bem atenção, irmãos, que essa mensagem pode nos nortear por toda a nossa vida. Todos os serviços na vida da igreja é para a edificação do corpo de Cristo. Não é para nós fazermos uma obra paralela na vida da igreja. Não faça isso. Tenha temor do Senhor. Os jovens não é para o seu grupinho. Não. É para a edificação da igreja. O serviço de criança é para a edificação do corpo de Cristo. A pregação do evangelho, não adianta. Quando um irmão, fez o Viajando com Paulo, eu entrei também. Eu falei para o irmão, eu estou entrando nisso. Mas isso não é o foco principal da edificação de Deus. O principal foco, ele vem pelos profetas. Ele vem o falar profético. Vai ter agora encontro da casais, né? Começar sexta-feira, é isso? Irmão, isso, nem os casais é o ponto central da vida da igreja. Tem irmãos que rodou por causa de casais aqui na igreja. Os irmãos sabem disso. Porque o que é o ponto central da vida da igreja, irmãos? É Cristo sendo edificado em cada um de nós. Os casais, eles precisam vir. Eu preciso ser edificado e trazer a minha família. Não é o contrário. Não faça isso. Edificar algo paralelo à vida da igreja. Eu vou até falar, né? Eu não ia nem falar, irmãos. Mas tem um casal de irmãos de Olímpia. Talvez a gente comece a pregar em Iguapiaçu. Tenho o temor do Senhor. Não fazer a obra para mim mesmo. E principalmente se essa obra for para frente. E pessoa, se Deus abençoar, abrir bastante casas lá. Aí o Paulo quer ir lá para sentar. Eu falei, que é isso? É meu? Eu que começo. Irmão, misericórdia, irmãos. Fazer para os irmãos. Eu estou fazendo para a igreja. Todo o serviço que nós fazemos, irmão, é para a igreja. Eu não posso segurar nada na minha mão. Aleluia! Senão, Deus vai cortar a tua cabeça fora. Então, o capítulo, ainda o 11, versículo 28, fala assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso. Irmãos, esta é a palavra dessa noite. Descanso. Todos os serviços na vida da igreja, nós devemos fazer no descanso. João Batista estava lá na prisão, calma fervendo. É o Senhor ou não é o Senhor? Rapaz, estava lá. Mas todos os nossos serviços, irmãos, nós devemos fazer aonde? No descanso. Fazer na paz, fazer na vida divina, fazer para a igreja. Irmãos, como que isso é tão belo, irmãos. E é isso que é a edificação do corpo de Cristo. Amém? Então, o capítulo 15 do versículo 1, o livro de Mateus, vamos lá no capítulo 16 de Mateus, um pouquinho para frente.
Então, do capítulo 1 ao capítulo 15, Jesus veio aqui na terra para dar descanso para o homem. Mas no capítulo 16, já estou acabando aqui, viu, irmãos? O capítulo 16, versículo 18, fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra ou esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, irmãos, aqui é o seguinte: o capítulo 16 ao capítulo 28, Deus quer um descanso. Vamos ver isso, ó. Lá em Isaías 66, eu vou ler na versão King James, tá bom? O capítulo 66 de Isaías, versículo 1, fala assim, vamos ver todos nós. Eis a palavra do Senhor. Irmãos, aleluia! Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa a vez de edificar para mim? Tal casa será o meu lugar de descanso? Deus quer um lugar de descanso. Não, hoje Ele está descansando de todas as suas obras nos céus, no terceiro, mas Ele não está satisfeito. Ele quer descansar uma obra aqui na terra. E quem é que vai dar esse descanso para Ele? A igreja edificada. E aí o versículo, onde que eu estou aqui, irmãos? 1, né? O versículo 2. Ora, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe, só assim, tudo que nele veio a existir? Indaga o Senhor. Agora, aleluia. Darei, pois, a minha atenção e estima a este. Ele vai dar atenção, irmãos. Não só as coisas que estão nos céus, mas aqui na terra, a este. Ao humilde e arrependido de espírito, que dedica o seu amor reverente à minha... agora nós estamos aprendendo, irmãos. Dedicar amor reverente à palavra profética. Porque isso edifica o corpo de Cristo. Amém? Darei, não só Ele quer habitar nos céus, Ele quer ter um descanso aqui nessa terra. E esses que vão dar descanso têm um espírito arrependido, como é que fala aqui? Ajudeu aí, irmãos. Humilde e arrependido de espírito e que dedica o seu amor. O espírito é para contatar Deus, mas o coração, a alma, é para amar Deus. E amor reverente à sua palavra. Aleluia. E por fim, vamos ler capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis, versículo 1. Fala assim: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todos o seu exército. O versículo 2. E havendo Deus terminado o dia 7º de sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Então Deus, em 6 dias, fez a terra. Mas no 7º dia Ele descansou. Em 1 Pedro fala que um dia, acho que é isso, né? 1 Pedro. Que um dia, para Deus, é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, irmãos, é o seguinte. Já se passaram, desde quando Adão veio, até hoje, 6.000 anos. Foram 6 dias. Para Deus, um ano é como 1000 dias. Mas agora, nós estamos no limiar. Nós estamos no final desta era, a era da igreja. Estamos no finalzinho, Cristo vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai instituir aqui nessa terra o seu governo humano mesmo. Seu governo. E Ele vai descansar aqui por 1000 anos. E nós, os vencedores, vamos estar nas regiões celestiais, nas regiões de cima aqui, reinando com Ele. Ali Ele tem um descanso. Porque hoje Ele não tem descanso em nós, porque há uma briga no nosso interior. É ou não é? Há uma luta entre o espírito e a carne dentro de nós. Mas um dia, essa luta vai cessar. Cristo vai derrotar a nossa vida da alma, seja boa ou seja ruim. A fonte é satânica. Então, um dia Cristo vai derrotar-nos. Mas para isso, nós precisamos aplicar a sua cruz. O resultado é que nós temos descanso.
Mas um dia Deus também vai ter um descanso. Na segunda vinda dele, aqui na terra, nesta era, o descanso dele é a igreja edificada. Mas quando isso acontecer, ele vai vir, vai ter a batalha do Armagedão, ele vai jogar o anticristo, o falso profeta, toda aquela, uma batalha ali, e vai jogar do lago de fogo, tudo negativo. Os demônios vão para o lago de fogo, os anjos caídos vão para o lago de fogo. Satanás não. Satanás vai ser amarrado por 1000 anos, porque ainda vai ser aproveitado ainda por Deus. Vai ser a batalha última, Gog e Magog. Mas, tudo, irmãos, negativo, não vai ter mais briga aqui nessa terra. 1000 anos, não tem mais nada negativo. Porque Jesus, ele veio, ele está descansando. E nós vamos descansar com ele. Mas hoje, nós precisamos também, no nosso serviço, ter o descanso. Não ser como João Batista, fervendo na sua alma. Mas, nós devemos o quê? Ir diante do Senhor. Ruminar a sua palavra. Ó Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Palavra dura? Eu não achei muito, não. Tá bom, irmãos? Vamos orar um pouquinho? Amém, irmãos? Bom, antes de nós orarmos, vou pedir para os irmãos ficar em pé, quem puder. Eu vou chamar a Sueli aqui, o Robson. A Robson está no banheiro. E se tem algum irmão aqui ou irmã, tem algum pedido de oração, vem aqui na frente, nós vamos orar também. A mãe da Mazé, né? Tá, vamos lembrar da mãe da Mazé, né? Mãe da Mazé. Tá. Também do irmão Valdir, que está com labirintite, né? Acho que nem veio na reunião hoje. Acho que está com problema também. Está aqui o irmão Pereira. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, né? Pela palavra de Deus. Palavra importante, palavra de admoestação para a igreja, né? O título dessa mensagem é Sinais dos Tempos, né? Sinais dos Tempos. Nós estamos vendo os sinais. Os sinais estão aí na nossa frente. E a palavra de Deus é única, é o único caminho seguro que nós temos para trilhar, irmãos. O mundo não dá segurança para ninguém, mas na palavra de Deus nós temos a segurança, né? Então, realmente, vamos orar pelos irmãos. Está o Ademir e a Cris, está o Caio. Então, vamos orar pelos irmãos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa palavra de Deus essa noite. Ó Senhor Jesus, também nós rogamos por cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, que vieram aqui nesse local de reunião. O Senhor possa abençoar o coração, abençoar cada necessidade que os irmãos estão passando. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece o nosso coração. Ó Senhor Jesus, nós entregamos nosso coração, toda a nossa vida para o Senhor. Ó, cuida de nós, Senhor. O tempo que vivemos é um tempo difícil. É um tempo cheio de incertezas, degradação. Ó, Senhor Jesus. Mas o Senhor apresenta uma esperança para nós. O Senhor apresenta um caminho difícil, um caminho apertado, mas é um caminho que nos leva à glória. Um caminho que leva ao reino. Nós queremos trilhar por esse caminho. O Senhor foi o primeiro a trilhar esse caminho. E nós queremos seguir o Senhor. Dá graça e misericórdia a cada um de nós. Não queremos olhar para nós mesmos, nós queremos olhar para o Senhor. Abençoa os irmãos que estão aqui na frente. O Senhor conhece a necessidade dos irmãos. Os irmãos estão passando por lutas, provações. Senhor Jesus, abençoa os irmãos. Tira, Senhor, todo obstáculo, toda barreira, tudo aquilo que se levanta na vida dos irmãos. Fortaleça o espírito dos irmãos. Abençoa as famílias, marido, esposa, os filhos. Senhor, abençoa o trabalho, a sua vida física, psicológica, espiritual. Cuida de nós integralmente. O Senhor conhece o nosso ser. Sabe que nós somos fracos em nós mesmos. Nós precisamos de Ti. Obrigado pelos irmãos que vieram aqui nessa noite também. Abençoa também a mãe da Mazé. Abençoa o irmão Valdir. Senhor, os irmãos que estão aqui nessa noite todos, Senhor.
aqueles que não se manifestaram, mas têm dentro de si um desejo, um sentimento, uma necessidade. Senhor, acode os irmãos, socorre os irmãos nessa noite. Colocamos a vida de cada família que está aqui. Abençoa, Senhor. Abençoa aqueles que vieram essa noite aqui. Abrir o seu coração para Ti. Ó, Senhor Jesus, nós precisamos de Ti. Continua a nos abençoar. Leva cada um de nós para as casas, debaixo da Sua santa proteção. No nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Aleluia.